Eu não deveria estar te contando isso, mas existe uma criatura no sertão brasileiro que faz qualquer vampiro europeu parecer uma piada de criança, e o pior, nada pode detê-la. Nem cruz, nem alho, nem luz do sol, nada. Essa é a história do Encourado, o único vampiro verdadeiramente brasileiro. E te garanto, depois de conhecer essa lenda, você nunca mais vai olhar para o Nordeste da mesma forma. Imagina a cena. Você acorda numa manhã qualquer no sertão. Tudo parece normal, mas não está. As galinhas do quintal pararam de botar ovos da noite para o dia. Elas andam agitadas, recusam comida, ciscam nervosas pelo terreiro, como se pressentissem algo invisível no ar. Seu cachorro, aquele vira-lata corajoso que late para todo mundo que passa na rua, agora está encolhido debaixo da cama, gemendo sem parar. Ele não sai de dentro de casa nem para fazer as necessidades, só geme, um gemido baixo, contínuo, desesperado. E quando você olha para o céu, dezenas de urubus começam a circular sobre a cidade. Em pleno dia, voando em círculos lentos, como se soubessem que algo está para acontecer. Como se estivessem esperando. E sabe o que é o mais assustador? Os animais sempre sabem primeiro. Eles sentem o cheiro. Um cheiro que os humanos ainda não perceberam, mas que já está no ar, se espalhando pelas ruas do povoado. Mas que cheiro é esse? O que essas criaturas estão sentindo que os humanos ainda não perceberam? Os mais velhos da cidade sabem. Eles já viram isso antes, alguns há décadas atrás. Outros ouviram dos seus avós, que ouviram dos avós deles. É o cheiro de couro velho, couro ensanguentado. É o cheiro que anuncia a chegada dele. No Nordeste existe uma figura que assombra os povoados há séculos. Um homem, ou seria ainda um homem, vestido completamente de couro preto, da cabeça aos pés, como um cangaceiro das sombras. Mas esse couro fede. Fede a sangria, fede à morte, fede a algo que já deveria estar enterrado há muito tempo. Ele é conhecido simplesmente como o Encourado. E quando ele chega numa cidade, ele já sabe quem vai visitar primeiro. Porque ele tem um critério muito específico para escolher suas vítimas. Um critério que vai te fazer questionar muita coisa sobre essa lenda. O Encourado tem hábitos noturnos. Ele surge sempre ao cair da noite, quando o sol se põe atrás da caatinga e as sombras começam a engolir as ruas de terra. Ele caminha devagar, metodicamente, como quem conhece muito bem o lugar, como quem já esteve ali antes. E talvez ele realmente já tenha estado. Porque as histórias sobre o Encourado não são recentes. Elas vêm de longe, de muito longe. De um tempo onde o sertão era ainda mais isolado, mais esquecido, mais vulnerável. Toda criatura sobrenatural tem suas regras, certo? Vampiros não entram sem ser convidados. Lobisomens se transformam na lua cheia. O curupira tem os pés virados para trás, mas o Encourado, as regras dele são diferentes e muito mais perturbadoras. A primeira regra é clara: ele só entra nas casas se for convidado. Parece seguro, né? Simplesmente não convide ele. Fecha a porta, apaga as luzes, finge que não tem ninguém em casa. Problema resolvido. Mas aqui está o problema. Ele sempre consegue o convite. Sempre. E essa é a parte mais assustadora dessa lenda. Porque não importa o quanto você esteja preparado. Não importa o quanto você saiba sobre ele. Quando ele bate na sua porta, você abre. E você convida. Seja chegando como um viajante perdido pedindo abrigo na noite fria do sertão, seja como um vendedor simpático oferecendo mercadorias, seja como um parente distante que você nem lembra de ter, ele sabe como manipular as pessoas. Ele conhece a hospitalidade sertaneja. Ele sabe que no interior você não deixa ninguém na rua de noite, e ele usa isso contra você. Agora vem a segunda regra, e essa aqui é a que mais arrepia. O Encourado prefere pessoas que não frequentam a igreja, e de alguma forma, ele sabe quem são essas pessoas. Isso mesmo. Antes mesmo de chegar num povoado, ele já tem uma lista mental. Ele sabe quem vai à missa de domingo, quem reza o terço, quem participa das novenas. E mais importante ainda, ele sabe quem não faz nada disso. Como? Como ele sabe disso? Ninguém consegue explicar. Alguns dizem que ele sente o cheiro da alma. Outros dizem que ele consegue ver uma marca invisível nas pessoas que se afastaram da fé. Há quem diga que ele simplesmente, sabe, como um predador reconhece uma presa vulnerável.
Quando o encorado chega numa cidade nova, ele já sabe exatamente em qual porta bater primeiro. E geralmente, essa porta é a de alguém que há tempos não pisa numa igreja. Alguém que se afastou da comunidade religiosa. Alguém que, nas palavras dos mais velhos, está sem proteção. Mas não pense que isso significa que ele é algum tipo de demônio tradicional. Porque aqui vem outra coisa que torna o encorado único e aterrorizante. Ele é imune a tudo que deveria funcionar contra criaturas sobrenaturais. Vamos entender a estratégia dele. O encourado não é um monstro burro que sai atacando todo mundo. Não, ele é calculista, metódico, paciente. Ele parece ter todo o tempo do mundo. Imagina a cena. Ele chega no povoado ao anoitecer. Os sinais já estavam lá há dias. As galinhas nervosas, os cachorros escondidos, os urubus no céu. Os mais velhos já sabiam. Já estavam esperando. Ele caminha devagar pela rua principal, com aquele couro preto chiando a cada passo. O cheiro precede ele. Se você fechar os olhos, consegue sentir quando ele está chegando. Um cheiro metálico, adocicado, pútrido. O cheiro de sangue velho impregnado em couro que nunca foi lavado. Os cachorros já estão escondidos debaixo das camas, tremendo. As galinhas ficaram silenciosas nos poleiros. As crianças foram recolhidas cedo para dentro de casa. As portas estão trancadas, as janelas fechadas, mas todos sabem, trancas não vão impedi-lo. Ele para na frente de uma casa específica, aquela casa, a casa que ele escolheu, a casa de alguém que talvez não tenha ido à igreja há meses, ou anos, alguém que os vizinhos cochicham sobre, alguém que se isolou da comunidade. Ele bate na porta, 3 batidas, lentas, deliberadas. Do lado de dentro, o morador sente um frio na espinha. Ele sabe que não deveria abrir. Todo instinto grita para não abrir, mas quando o morador abre a porta, ali está ele. Um homem alto, completamente coberto por aquele couro preto. Você não consegue ver seu rosto direito na escuridão, mas você vê seus olhos, e eles te atravessam. Ele sorri, e de alguma forma você se sente obrigado a convidá-lo para entrar. Talvez seja a educação sertaneja que foi ensinada desde criança. Nunca deixe um viajante na rua de noite. Talvez seja medo de ofendê-lo. Ou talvez seja algo mais sobrenatural. Uma compulsão que você não consegue controlar. Suas próprias palavras saem da boca antes que você possa impedi-las. Entre. E uma vez que você fala isso, já era. O convite foi dado. Não tem como voltar atrás. E agora você percebe, com um terror crescente, que ele se alimenta de humanos. E de animais. E está com fome. Ninguém sabe exatamente o que acontece quando o encourado entra numa casa. Os que vivem para contar histórias são raros. Muito raros. E os que contam nunca são os mesmos depois. Há algo nos olhos deles. Um vazio. Um trauma profundo que palavras não conseguem expressar completamente. Mas existem relatos. Fragmentos. Sussurros passados de geração em geração. E quando você junta essas peças, o quadro que se forma é aterrorizante. Dizem que ele se senta à mesa, educadamente, conversa normalmente, até aceita um café, embora nunca beba. Ele faz perguntas sobre a família, sobre a vida, sobre o povoado. Sua voz é estranhamente suave, quase hipnótica. Mas seus olhos ficam fixos na jugular do anfitrião. Fixos no pulso onde as veias pulsam visíveis. E aquele cheiro de sangue no couro dele fica mais forte, mais intenso, preenchendo a casa. Impossível de ignorar. A pessoa sente sono, um sono pesado, irresistível. As pálpebras ficam pesadas. A voz do encorado parece vir de muito longe. E então, quando chega a hora, não há luta, não há gritos. É como se as vítimas ficassem paralisadas, conscientes, mas incapazes de se mover, incapazes até de sentir medo. Apenas uma aceitação fatalista do que está prestes a acontecer. E o encorado se alimenta, lentamente, metodicamente, não com pressa, mas com a paciência de quem saboreia cada momento. Mas aqui vem a parte que vai te deixar sem dormir hoje. Lembra de tudo que você sabe sobre vampiros? Tudo que você viu em filmes, leu em livros, ouviu em outras lendas? Alho nas portas, cruzes nas paredes, estacas de madeira no coração, água benta, luz do sol. Esquece tudo isso.
O encourado é imune a tudo isso. Tudo! E eu não tô exagerando. Pesquisei todas as lendas de vampiros do mundo, da Europa, da Ásia, da África, das Américas, e nenhuma descreve uma criatura tão imbatível quanto essa. Vamos fazer uma comparação, porque você precisa entender o quão excepcional isso é. Drácula, o famoso vampiro da Transilvânia, morre com uma estaca de madeira no coração. É vulnerável à luz do sol. Crucifixos o repelem. Água benta queima sua pele. Até alho mantém ele afastado. Os vampiros europeus clássicos, todos compartilham essas mesmas fraquezas. Eles são previsíveis. Você sabe como se proteger. Você sabe como derrotá-lo se necessário. Nosferatu, aquela criatura aterrorizante do cinema mudo, dissolve completamente quando exposto à luz do sol. Uma única manhã, e ele se torna cinzas. Os vampiros chineses, o Jiangxi, podem ser detidos com papel arroz com símbolos sagrados escritos. Espelhos os confundem. Até respiração prendida funciona porque eles caçam detectando a respiração. Mas o encourado, nada. Nada funciona. Alho, ele ignora completamente. Pode encher a casa de alho que ele entra do mesmo jeito. Cruzes, ele passa por elas como se fossem decoração. Não sente nada, não recua, não demonstra desconforto. Luz do sol. Aqui fica ainda pior. Ele pode caminhar tranquilamente sob o sol escaldante do sertão. A mesma luz que transformaria Drácula em cinzas não faz nada com o encourado. Ele prefere a noite por escolha, não por fraqueza. Água benta? Você pode jogar nele litros e litros de água benta diretamente do batistério da igreja. Ele nem vai piscar. É como jogar água comum. Estacas de madeira? Esqueça. Não há registro de nenhuma estaca atravessando aquele couro. E mesmo que atravessasse, há dúvidas se isso realmente o mataria. Ele é o único vampiro do folclore brasileiro. E talvez o mais poderoso de todos. O mais invencível. O mais aterrorizante justamente por não ter fraquezas conhecidas. Então, se nada pode detê-lo, como os sertanejos sobrevivem? Como eles convivem com essa ameaça? Como comunidades inteiras não foram simplesmente dizimadas? A resposta não está em como matar o encourado, porque talvez isso seja impossível. A resposta está em como apaziguá-lo, como negociar com ele, como fazer ele ir embora sem deixar um rastro de morte. E essa resposta é tão antiga quanto a própria lenda. Os antigos descobriram algo. Uma forma não de matar o encourado, porque isso parecia impossível, mas de negociar com ele. De fazer ele ir embora satisfeito, sem atacar. De comprar a paz do povoado, mesmo que temporariamente. Quando os sinais aparecem, galinhas parando de botar, cachorros gemendo dia e noite, urubus circulando no céu, os moradores sabem o que fazer. É um conhecimento passado de geração em geração. Um ritual que nunca foi esquecido, porque esquecer significa morte. Eles fazem um sacrifício. Deixa esse peso pairar no ar por um momento. Um sacrifício. Em pleno século XXI, em algum lugar do interior do Nordeste, comunidades ainda se preparam para fazer sacrifícios quando os sinais aparecem. No passado, nos tempos mais sombrios, quando o sertão era ainda mais isolado e as leis da civilização pareciam não alcançar certos lugares, eles sacrificavam pessoas, criminosos que estavam presos aguardando julgamento, pessoas indesejáveis na comunidade, forasteiros sem família. E nos momentos mais desesperados, quando não havia outra opção, quando o encourado já tinha atacado várias famílias, crianças. Deixa essa informação te atingir. A escuridão absoluta dessa prática. O desespero que levaria uma comunidade a tomar uma decisão dessas. O terror que o encourado inspirava para que pessoas comuns, pais e mães, concordassem com algo tão horrível. Mas com o tempo, talvez por misericórdia divina ou por tentativa e erro desesperado, descobriram que uma oferenda menor funcionava. Que o encourado aceitaria uma oferta mais modesta, desde que feita da maneira correta. Uma galinha preta. Ou um galo vermelho. Mas atenção, porque aqui cada detalhe lhe importa. Tem que ser feito exatamente do jeito certo. Um erro, uma falha no ritual, e ele não aceita. E se ele não aceita, o animal deve ser pendurado na entrada principal da cidade. Não em qualquer lugar, não na saída,
não na lateral, na entrada principal. Porque o encourado só entra pela porta da frente. Ele tem honra à sua maneira. Ele tem regras que segue rigidamente. Ele não se esgueira por fundos ou vielas. Ele chega pela frente, anunciado, esperado. O sacrifício deve ser feito antes dele chegar fisicamente ao povoado. Quando você vê os sinais nos animais, você age imediatamente. Não espera confirmar. Não duvida. Porque quando você finalmente vê o encourado caminhando pela estrada em direção à cidade, já é quase tarde demais. E tem que ser genuíno, um sacrifício de verdade. Não pode ser por desdém, jogado lá de qualquer jeito porque é só superstição. Tem que ser feito com respeito, com solenidade, com medo, porque o encourado sente a diferença. Ele sabe quando está sendo respeitado e quando estão zombando dele. Alguns dizem que você deve sussurrar palavras específicas enquanto pendura o animal. Orações antigas que ninguém mais sabe exatamente de onde vieram. Outros dizem que o silêncio absoluto é necessário. Mas todos concordam, tem que ser feito com a reverência de quem está diante de uma força que não compreende, mas respeita. Quando a oferenda é aceita, você sabe. O encourado passa pela cidade. Você pode até vê-lo de longe, aquela silhueta escura caminhando pela estrada. Mas ele não para. Não bate em nenhuma porta. Ele pega a oferenda e continua seu caminho. Para onde? Ninguém sabe. Ninguém é louco de seguir. E a cidade respira aliviada. Por mais algumas semanas, meses, talvez anos, até os sinais aparecerem de novo. Porque o encourado não é só uma criatura. Ele é uma força da natureza, do sertão, de algo muito mais antigo que as cidades e povoados. Ele faz parte da terra tanto quanto a caatinga, quanto os mandacaros, quanto o sol escaldante. Então, o que realmente é o encourado? Seria ele um cangaceiro amaldiçoado? Talvez alguém que cometeu crimes tão hediondos que nem a morte o aceitou, condenando-o a vagar eternamente com fome insaciável? Seria um demônio específico do sertão? Uma entidade que surgiu da própria terra seca, das privações, do sofrimento de gerações que lutaram para sobreviver naquele ambiente hostil? Ou seria algo ainda mais antigo? Algo que já estava aqui antes mesmo dos primeiros portugueses chegarem, antes dos índios? Uma coisa primordial que sempre esteve no sertão e sempre estará? Ninguém sabe, e talvez seja melhor assim. O folclore nordestino é rico, é profundo, é aterrorizante. Enquanto o Sul e o Sudeste importavam lendas europeias, adaptavam histórias de fora, o Nordeste criava seus próprios monstros. Monstros nascidos do sertão, temperados pelo sol, endurecidos pela seca, tornados implacáveis pela própria dureza da vida ali. E o encourado é a prova de que não precisamos importar monstros da Europa. Nossos monstros são nossos. Nascidos da nossa terra, da nossa história, do nosso sofrimento coletivo. E talvez sejam ainda mais assustadores justamente por isso. Porque eles nos entendem. Eles conhecem nossos medos mais profundos. Eles falam nossa língua. Existe uma razão pela qual essa lenda sobreviveu gerações. Porque até hoje, em pleno século XXI, ainda há lugares no interior onde os mais velhos ficam nervosos quando as galinhas param de botar. Onde cachorros gemendo causam alarme real. Onde o aparecimento de urubus no céu faz as pessoas se entreolharem com preocupação. Porque lendas não persistem por séculos sem uma razão. Elas persistem porque tocam em algo verdadeiro. Talvez não literalmente verdadeiro, mas emocionalmente, psicologicamente verdadeiro. Elas expressam medos reais. Expressam a vulnerabilidade de comunidades isoladas. Expressam o terror do desconhecido que espreita além da luz do lampião. Se você mora no Nordeste, presta atenção nas suas galinhas, nos seus cachorros, nos urubus no céu, nos comportamentos estranhos que quebram a rotina normal. Porque no sertão, os animais sempre sabem primeiro. E se eles começarem a agir estranho, se as galinhas pararem de botar sem motivo aparente, se seu cachorro fiel de repente se recusar a sair de casa e gemer sem parar, se você olhar para o céu e ver urubus circulando em pleno dia, já sabe quem está chegando, já sabe o que fazer. E mais importante, quando aquela batida soar na sua porta, 3 batidas lentas e deliberadas ao cair da noite. Quando você abrir e ver aquela figura vestida de couro preto, com aquele cheiro inconfundível de sangue velho,
quando ele sorrir e esperar seu convite. Você vai convidá-lo para entrar? Se inscreva no canal e deixe seu like.